O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Doutora Marília, fala um pouquinho da metodologia que a senhora trabalha no consultório. Então, A senhora atende ali na Neuroclínica e o telefone é 8483 10. 1510. Na Alexandre Chilema a senhora atende, a senhora usa técnicas de MDR e também de Brain Spotting. Explica um pouco para as pessoas entenderem o que é MDR e Brain Spotting. Então, o MDR, vamos contar a historinha, né? Eu gosto de contar a historinha. Tem que contar a historinha para entender de onde que vem. Quem criou o MDR é a Francine Shapiro, uma psicóloga americana, que trabalhava na NASA, e aí, em um determinado momento da vida, ela recebe um diagnóstico de câncer. E aí a Francine fica extremamente perplexa diante do diagnóstico e ela resolve sair para caminhar no Central Park, né? E ela começa a observar que, ao caminhar, ela vai pensando sobre todo aquele problema que ela acabou de receber a notícia, e ela se dá conta que, ao caminhar, parece que o problema vai diminuindo de intensidade. E ela começa a observar o que há nesse caminhar que faz com que parece que o problema vai ficando mais claro. E ela identifica que nós, seres humanos, quando estabelecemos uma estimulação bilateral, a gente consegue processar melhor as experiências que nós temos. Porque quando você está caminhando, você está fazendo uma estimulação bilateral. Perna direita, esquerdo. Por isso que você usa a música bilateral. E aí você põe um fone e a pessoa ouve do lado direito, do lado esquerdo, a música indo para um lado e para o outro. E quando eu estou estimulando o meu ouvido esquerdo, eu estimulo o cérebro do lado direito, que é transversal, né? E aí ela começa a observar isso. E a partir dessa experiência própria, a Francine Shapiro cria o MDR, que é o reprocessamento e dessensibilização através de movimentos oculares. Porque a Francine começa a trabalhar exclusivamente com movimentos oculares, né, com estimulação visual. E aí depois, hoje a gente já sabe que a gente deixa o paciente escolher se ele se sente melhor com movimentos oculares, táteis ou só o auditivo, né? Então ele pode estar escolhendo ou o sinestésico, que ele escuta, ele segura 2 sensores que vibram na mão dele alternadamente. E aí a gente consegue, ela cria um protocolo, porque ela tem uma base cognitivo-comportamental. Então, como todo cognitivo-comportamental que eu admiro, não é a minha teoria, mas eu admiro, eles são muito organizados, né? Então ela cria um protocolo. Porque tem que trabalhar com indicadores para que tenha respostas efetivas, objetivas, né? E aí ela cria esse protocolo de MDR. Que vira uma tese, uma coisa palpável, exatamente. Isso. E aí com esse protocolo você identifica a cena traumática, a traumática que o paciente identifica, ou o sentimento, ou você tem que tentar ver o que é possível para o paciente. Você identifica a emoção correspondente, sensação corporal, crença negativa, crença positiva que ele deseja ter quando ele... Tudo isso vai sendo trabalhado na sessão IMDR. Tudo trabalhado na sessão de IMDR. Então a pessoa vai entendendo de onde vem o trauma, a lembrança do trauma, o sentimento, e vai tratando para conseguir desbloquear aquilo. Isso primeiro é só o protocolo. Primeiro você vai fazer o protocolo, né? Crença negativa, sentimento correspondente, sensação corporal, crença positiva, e o quanto a pessoa percebe aquela crença positiva como verdadeira ou não para ele, que é o que a gente chama de VOC. É VOC, né? VOC. E aí você faz a técnica, que é através da estimulação. Normalmente você faz a estimulação de 30 a 42 estimulações bilaterais para a pessoa. A gente pede para a pessoa respirar, e aí você diz para a pessoa o que veio. Aí a pessoa te conta o que veio. Nossa, claro. Vai vir alguma coisa. Quando vem claro. Eu claro. fiz já. É claro. Vem assim. Claro. O meu caso foi com relação ao pânico de viagem. E eu não sabia de onde vinha aquilo. E me veio claramente 3 ou 4 situações da minha infância e da minha adolescência, onde foi a memória de trauma certinha. E ali eu soube a emoção que eu sentia no momento, a dor que eu senti no momento, o sofrimento que me veio no momento, e eu comecei a chorar quando eu lembrei. É muito nítido, e o resultado é absolutamente palpável também. Hoje em dia eu já melhorei para viajar, não tenho mais medo. Quando me vem a sensação de medo daquela memória traumática, eu já sei como trabalhar essa sensação. E no seu caso ainda vem porque a gente não foi com ela até o final. Sim.
Porque fez dá pra uma ainda única sessão. evoluir, né? Porque o ideal é assim, quando você pede para o paciente, a gente usa um indicativo que é o SUDS, né? Então é 0 a 10. 0 é nada de perturbação, 10 é o Sim. máximo de perturbação. Sim. Então, às vezes, o paciente está com uma perturbação 8 em relação a determinada situação. Diminui pra 4. Para 4. Você tem que continuar na próxima sessão trabalhando até que chegue ao 0. Que é o nível de desconforto nenhum, indiferente. Ou seja, não se não torna faz apenas mais. uma lembrança e não mais um trauma, né? Então você tem como ir verificando isso com o paciente. Por isso que quando as pessoas dizem, mas síndrome do pânico não tem cura. Tem cura? Tem. Fobias tem cura? Tem. Porque você consegue ir levar o paciente... Levar E zero. através disso também Isso. tem questão física. Como ela falou, tem estímulos físicos Físicos. que fazem com que o teu cérebro se reprograme, se Uhum. acesse essas informações de uma outra maneira. Então, nessa vibe, assim, de audioblog nas escolas, né? Lá vem. É. Lá Vamos vem o chá preparar, comigo de hoje. respirar. Aí eu fundo. perguntei pro Marcos, assim, tipo assim, eu queria fazer um chá comigo sobre isso, entende? Sobre essa coisa de escola, assim. Ele falou assim, fala do teu topete na época da escola. É verdade, Aí eu Letícia. falei, meu tu Deus tinha do céu, topete, como é que ele né? sabe? Topete, Como, Lelê. como sabe dos podres da Topete. gente. Como o marido da gente ama mesmo assim, mesmo sabendo que o que a gente fazia no cabelo aos 15 anos, né? Como é que pode, né? Lembrei do topete. Me Pois conta. é, daí o comentário dele bastou pra que eu desse uma viajada, né? Eu peguei o DeLorean do Dr. Brown, né? Me vesti de Marty McFly e lá fui eu transportada para os tempos da escola. Então, fiquei viajando assim no meu topete, né? Tá bom, né? Ninguém sabe quem é Marty McFly, tá tudo certo, não tem problema, né? Ninguém sabe do quem é Dr. Brown. É, de volta pro É só- futuro, ai. gente. Ah! Viu? Ai, por enquanto ninguém ri da tua piada. É porque não assistiram o mesmo filme que você, mas tudo bem. Não, gente, eu assisti, mas eu sou péssima pra nomes. É, não, nomes essa são péssima. complicados. Pois é, daí Marty eu lembrei McFly. do topete quilométrico, o tempo que eu passava na frente do espelho, a quantidade de gel que eu gastava. E eu fiquei viajando. E tava sério, tinha uns 14 anos, Ana. A gente ainda nem se conhecia nessa época. Mas Aquele era. gel que deixava bem durinho. É, bem durinho, assim, aquele topete que ficava ali, retinho, assim, sabe? Muito fino, era E micro. era só na frente. Só na frente aqui. E aí eu esticava todo o cabelo num rabo de cavalo, super esticado, lambido. Olha que tristeza, gente. Eu era um bichinho bem estranho, Ana. Aí eu também lembrei da calça fusô Se com tu era pezinho. um bichinho bem estranho, Com um pezinho. Ai, eu fusou com se pezinho. tu era um bichinho bem estranho, que tipo de bichinho eu era? Ai, Ana, tu era super pop. Mas eu não cheguei lá ainda nessa parte do tema aqui. Não cheguei ainda nessa parte Ana Paula Peixe. Aí eu lembrei também da calça fusô com pezinho. Tá? Você lembra daquela alcinha? Eu tinha uma calça Ai, fusô que agora- daquela. Com a alcinha, era ridículo aquilo, meu Deus do céu. Mas era moda nos anos 80, tá? Tudo certo. Lembrei também das nossas camisetas do colégio, Ana. Não sei se tu lembra, mas não existia baby look na época. As Não. camisetas eram enormes. Não. Né? Tudo era enorme. Tudo era enorme, até porque em colégio de freiras, né, não dava pra ser coladinho, Não, nem não. sexy. Não que hoje possa ser também, né, sexy, coladinho, uniforme. Mas eu acredito que a vida social amorosa e a paquera sejam bem mais fáceis hoje em dia. Ah, né? as pessoas andam mais de mão dada e abraçadas nas escolas. Eu acho do que é na bem mais nossa simples. época. Né, com aqueles... Continuando. Continuando, também eu lembrei das minhas amigas, né, eu e Ana. Meu Deus do céu, amado. Eu e Ana, né, a gente estudava juntas, eu e Mas tu Ana. quer entrar nesse assunto mesmo? A Ana era do tipo assim, aí galera, posso fazer um trabalho com vocês? Super descolado. Essa era a Ana, tipo... Eu era assim, tipo, professor, o Joãozinho tá colando. Eu era mais esse tipo, assim. Ai, Letícia. É, eu era nerd. A nerd, A Ana era nerd. pop, eu era nerd. Era mais ou menos nessa ordem, assim. Mas assim, a minha reflexão hoje, né, em Graças relação a ao Deus, tempo de porque escola... graças a você eu consegui passar e graças a você ter me influenciado, hoje eu sou o que eu sou. Viu? Os Senão eu nerds jamais servem pra deveria. alguma coisa, né? Senão você foi minha coaching. Sim, os nerds servem. E hoje eu sou a sua. Olha que coisa Cuidado, louca. né, que um nerd e pode agora ser nós seu duas chefe. somos uma da O outra. nerd pode ser. A Letícia vai escrever um livro. Olha, cuidado, né? Um nerd pode ser um seu Na chefe. verdade, você brigava comigo, né? Eu brigava. E você nem imaginava que eu poderia ser sua chefe. É, e meu, ela dava altos pau, altos pau. Meu Deus, ela ia Como a me... vida dá voltas, ela... né, gente? Aham, ela ia me É. ensinar os exercícios de física e dizia, Lê, como é que... Já falei, não adianta, vai, faz aí. Era bem assim. Que brava. Que braba, né? Já falei. É que- Não, você chegou atrasada. Aí você chegou atrasado, o problema é seu. Eu era assim. Eu acho que eu vou voltar a fazer isso, Ana. Tipo, Ana, você chegou atrasada. Tchau. Ai, cara. Tchau pra ti, né? Cuidado, hein, às vezes você também chega. Ela vai assim, tchau pra ti, né? Tá, Que mais tu lembra da época Tá, da mas escola? a minha reflexão agora do tempo de escola, né? Por que eu estou falando sobre tudo isso?
sobre... A minha intenção era falar sobre como pessoas tão diferentes podem ser amigas. Sim, graças Como a Deus por isso. na E escola, graças a a Deus pelas escola diferenças. permite isso, que tipos diferentes, Sim. pessoas estranhas, assim, né? E sejam colegas de classe e acabem se tornando grandes amigos. Eu não tinha nenhuma autoestima na época da escola. Nenhuma. Zero. Nada. Zero. Nenhuma autoestima. Eu tinha um problema seríssimo de me concentrar, porque eu sempre ia já magoada pra escola por causa de problemas familiares. Então, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. É só Deus mesmo. Eu sou um milagre, porque não é possível. Não é possível. É só um milagre mesmo. Era muito difícil pra mim assimilar, tirar nota boa, não tirava lembro nota que você boa. chorava, não. Chorava. Eu tinha crises de ansiedade, crise de choro, crise de dor de cabeça. Era bem complicado. Eu lembro. Por isso que 12 anos de terapia depois, a gente chegou em algum lugar e continua caminhando pra chegar em vários outros ainda, né? Pois é, Ana, mas mesmo assim você tinha amigos, Ana. Pois é, você era minha amiga, olha que legal. Eu então, Ana, mesmo usando calça fusô, eu tinha amigos. Eu também, Mesmo cara. sem grana pra cantina e até mesmo com aquele topete. Isso. A pergunta Chá Comigo de hoje. O que faz com que a gente se aproxime de alguém? O que nos atrai no outro? Por que somos escolhidos por alguém para esta amizade ou para um relacionamento? Quais são as diferenças? Se são as diferenças ou as semelhanças que nos unem? Ou será que não existem regras que expliquem essas amizades, esses aproximamentos, esses relacionamentos? De verdade, eu acho que os sentimentos mais verdadeiros, eles não têm uma explicação racional. Eles apenas acontecem, independente de semelhanças e diferenças, eles acontecem. Quando eles são verdadeiros, eles acontecem. Agora, tem algumas amizades que são interesseiras, que são por interesses Por de alguma exemplo, ordem, né? O que faz a Catarina gostar de mim? A filha da Lê, né? que ela ganha com uma coisa isso? espiritual, uma coisa espiritual. Tem coisas... Ela mal sabe que uma renúncia minha fez com que ela nascesse. Ela não sabe, ela não tem noção da profundidade disso. Mas ela gosta de mim. Uhum. Então, na verdade, as coisas acontecem por uma sincronicidade também, né? Sim. Por uma energia maior do que essas explicações idiotadas que a gente tenta dar, segundo Eu vejo... qualquer teoria que seja. Eu fico olhando para as minhas filhas, lembro das minhas amizades. Às vezes as pessoas dizem, como é que você consegue ser amiga do fulano? Eu digo, é minha amiga. Ela Pronto. simplesmente é. O que você vê nela? É ela. Simplesmente é. Então tem coisas Esses que... dias a Maria disse, eu te admiro. Eu falei, que isso? Ai, Pelo amor de Deus, não diga isso. E aí ela me pergunta por Do que mensagem, você tá porque eu falei só falando? pessoalmente, olho no olho, só não É, senão falo. Ah, não, é que eu pensei que fosse uma coisinha pontual, tipo, Não, se bem. você é persistente, por exemplo, sei lá, uma coisa assim, simples, objetiva e resoluta, né? Não, eu nunca sou assim. Não. Ah, quando eu falar de alguém. É, B, C, C. D. Todas as Múltipla alternativas. escolha, né? Múltipla escolha. NDA, nenhuma delas. Ai, tipo, ai, que horror, né? Você tem que ir pro inglês. Ai, meu Deus. A gente vai pro comercial, eu queria que ela falasse um pouco sobre o brain spotting. Então, o Brain Spot foi criado pelo David Grand. Né? O David Grand, ele, na verdade, ele é um fenomenologista, trabalha com teoria fenomenológica, mas ele fez o curso de MDR. Então, ele começou a trabalhar com MDR e ver realmente os resultados. Fenomenologista? Ele é. Uhum. Fenomenologista. É, baseado em Sartre, né? Que interessante. Nós temos a linha dentro da fenomenologia existencial, que é a psicoterapia dentro da fenomenologia existencial. Havaiana, fica acordada pra pesquisar. Olha. Tem um professor maravilhoso meu, que eu sempre dizia que as aulas dele não eram aula, eram Meu poesias. Deus, eu aprendo uma coisa nova todo dia. Que é o Almir. O Almir, ele foi o professor que dava aulas de fenomenologia pra gente. E as aulas dele eram uma poesia, era uma coisa encantadora. Que coisa fantástica. Fantástica. Daí foi nessa Bom, vibe aí o David Grant conheceu o MDR, trabalhou muito tempo com o MDR, mas ele começou a observar algumas coisas interessantes quando ele fazia o MDR. Ele percebia que quando ele estava trabalhando determinado trauma com a pessoa, que ele ia fazendo a estimulação visual, a pessoa tinha alguns pequenos reflexos sempre num determinado ponto. E aí um dia, trabalhando com uma paciente dele, que era patinadora no gelo, uma excelente patinadora, mas que tinha um salto que ela não conseguia fazer, por mais treino que fizesse. E aí ele começou a trabalhar isso com ela, para identificar o que é que travava ela. E aí ele começou a observar que tinha um determinado ponto que ela tinha um reflexo, uma pequena piscadinha, leve, e ele pediu para ela fixar o olhar naquele ponto. E a partir daquilo começou a vir várias lembranças da vida dela, relacionadas à infância, trauma. E aí ele foi deixando. Aí o brain spot você chama de ponto no cérebro.
né? O Brain Brain spot. spotting, ou Isso. seja, um ponto no Um cérebro. ponto no cérebro. Na hora que você encontra esse ponto, é um Começa a acesso liberar de os cura. traumas. É um acesso, a gente chama, é um acesso de cura, de acesso a todas as redes neurológicas relacionadas àquele trauma. E a patinadora dele foi pra casa, no dia seguinte foi fazer o treino e conseguiu fazer tudo que ela desejava e não tinha conseguido até então. E eu presenciei isso em Curitiba, porque eu fiz o curso diretamente com o David Grant, ele vem ao Brasil dar cursos, né? Eu fiz diretamente com o David. E uma colega nossa tinha um trauma ela lutava boxe e ela não conseguia pular corda. E pra quem treina boxe, pular corda é básico, fundamental, é básico, né? E ela tinha uma frustração, ela disse que ela não conseguia, quer dizer, ela conseguia fazer qualquer coisa, mas não conseguia pular corda. E aí o desafio foi ele trabalhar. E ele trabalhou na nossa frente com ela, os nossos cursos sempre tem essas questões práticas, né? E foi vindo lembranças e é interessante, porque no caso dela, veio uma lembrança dela ficando na ponta dos pés para ver alguém no caixão, alguém da família que morreu. A partir daqui, quando ela faz isso e tenta olhar, alguém vem e força ela para baixo e não permite que ela olhe. Por alguma razão, isso ficou fixado no cérebro dela e ela não conseguia saltar para pular a corda. E aí foi uma sessão extremamente intensa, porque o Brain Spot é muito intenso. Eu diria para vocês que foi a técnica mais intensa que eu fiz. Não estou dizendo que é a melhor técnica, mas a mais intensa em termos fisiológicos. Mexe fundo. Eu juro para vocês, eu senti todo o meu cérebro. Eu dizia para ele, eu consigo sentir exatamente o meu tronco cerebral e o mesencéfalo inteirinho, eu conseguia sentir. Mas no caso da minha amiga, aí nós tínhamos a prova, porque naquela noite ela tinha treino de boxe. E ela foi. E pulou a corda. No dia seguinte, ela chega dizendo, gente, nós todo mundo, aí, gente, eu cheguei, eu escolhi uma corda. Coisa que eu nunca fiz, escolher a minha corda, eu escolhi a minha corda. E eu comecei a pular, e eu pulei 150 vezes sem errar nenhuma vez. Que legal. Então foi fantástico ver os resultados, assim. O Brain Spot, eu tenho uma grande paixão para trabalhar com o Brain Spot, porque o resultado é muito rápido. Só que, claro, cada paciente é único. E para cada paciente você tem que identificar qual é a técnica que é possível. Dificilmente eu começo, já no início do tratamento, trabalhando com MDR Brain Spot. É o primeiro trabalho que a gente chama de técnicas de proteção, para preparar a pessoa. Para que ela consiga aguentar. Porque são técnicas extremamente intensas, tanto o MDR quanto o Brain Spot. Mas são técnicas que trabalham com funcionamento neurológico. E quando você consegue compreender como o cérebro funciona, e você consegue ajudar o paciente a usar essa sabedoria do cérebro, ele busca uma autorregulação. E é a cura. Sou Ariadne Santos e você está ouvindo a banda Capital Cities, banda que conquistou seu espaço na música com o single Safe and Sound. Música que é essa que vocês estão ouvindo. O estilo da banda é mesmo difícil de ser definido. É uma mistura de eletropop com cativantes pianos e violões, criando uma vibe indie retrô reconfortante. Capital Cities é demais. Mesmo você ouvindo pela primeira vez, já consegue ser embalado e levado pelo som da banda. Formada em 2011, a banda vem explodindo no iTunes e já é uma das mais queridas no cenário alternativo. Conheça mais dessa grande banda, Capital Cities.